Maura e as tortugas do gênero Quelonoides são o símbolo das Ilhas Galápagos. Olá, meu nome é Vinícius e no almoço de hoje eu comi folhas de Eruca vesicária com Citrus latifolia, sementes de Oryza sativa, Phaseolus vulgaris e Zea mais, temperados com Petroselinum crispum, Allium cepa, Solanium lycopersicum e óleo de Glycine max. E um pouquinho de sal. Gente, vai com calma, porque senão o povo vai parar de ouvir esse episódio agora mesmo. Olá, aqui é o Gabriel e hoje você vai descobrir num contexto zoológico o que Deus criou, Adão nomeou e Linneu organizou. É isso aí, tá certo, Gabriel. Bom, o grande Linneu, esse camarada aí, foi fundamental pro conhecimento que a gente tem hoje sobre esses nomes que todo mundo tropeça para poder falar. Os nomes científicos, né, essa notação binária que a gente fala, gênero e espécie. Tenho a impressão de que a gente vai falar bastante do Linneu hoje. Eu quero ver muito nome difícil aqui hoje, hein? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast. Nós ficamos uma semana sem episódio, uma eternidade. Parece que faz meses que a gente não grava nada. Nossa senhora, foi uma semana bem corrida com muitos eventos. Mas é claro que você deve ter aproveitado para acompanhar todos os episódios que ficaram para trás, que você deixou. E agora que você já está em dia, nós vamos matar a saudade com mais um episódio muito bacana aqui hoje. E olha, é verdade, porque nesse período aí, nessas últimas semanas, eu recebi bastante mensagem de pessoas que estavam ouvindo os outros episódios. Isso é muito bom. É bom voltar ativa. Já estava com saudades da gente ter esses momentos para trocar ideia, para dar risada e conhecer bastante, aprender bastante. Mas hoje o nosso tema, ele é bem interessante. O Gabriel, ele vai voltar hoje para participar. Vocês já viram aí que ele falou a frase dele, né? Ele de novo, eba! Esse é o nosso terceiro elemento do Origens Podcast. O Gabriel já vai virar membro regular daqui a pouco, vai participar de todos os episódios. Mas por que a gente chamou ele? Porque o Gabriel, como ele fez o mestrado e tá fazendo doutorado na área de zoologia, ele manja muito de classificação de animais. Então, ele vai participar com a gente tirando as dúvidas e falando como é que as pessoas, os pesquisadores cientistas fazem para classificar uma espécie quando eles encontram uma nova espécie em algum ambiente. Normalmente, esse não é daqueles temas mais interessantes, principalmente pra galera que faz biologia, porque, tipo, eu tive uma disciplina chamada taxonomia vegetal. Você já imagina, pra mim as plantas não são muito legais, não são muito atrativas. Já começa com o nome da disciplina, né? Taxonomia, já é um trava-língua aí pra muita gente. Ainda mais você ter uma matéria só, como faz pra classificar plantas. Pra mim, desculpa, foi a morte. Eu sei que tem muita gente que curte, mas pra mim, olha, foi bem complicado e eu nem me lembro direito como foi essa matéria, porque meu cérebro resolveu apagar esse trauma. Mas... eu achei isso meio ofensivo com as plantas. Mas olha, bem, não, Só que apesar disso, nosso podcast vai ser muito legal, porque vocês sabem que a gente sempre pega uns assuntos meio complicados e a gente traduz de uma forma bacana e bem descontraída. É isso aí, na verdade, esse assunto desse episódio, ele foi inspirado, porque às vezes a gente recebe assim uma inspiração do além, cai no nosso colo, a gente fala assim, não, isso aqui vai ter que virar um episódio, mas é de um evento que nós estamos participando, que é a 30ª Semana de Biologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP São Paulo. E nós fomos chamados para dar um mini curso nesse evento, exatamente sobre o podcast. E agradecemos aí mais uma vez você que tem nos acompanhado, vocês é a razão de tudo isso. E, inclusive, a introdução desse episódio, ela foi utilizada numa aula prática de edição que a Maura fez durante esse mini curso que aconteceu nessa semana que passou. Eu até me confundo aqui com os tempos verbais, porque quando eu tô gravando essa introdução, essa aula prática ainda não aconteceu, mas quando você vai ouvir, ela já aconteceu, então eu já estou profetizando aqui que dá tudo certo. E eu já vou estender aqui meus agradecimentos, em nome aqui do Origens Podcast, ao professor Dr. Enéas Duarte pelo convite, né, e por nos dar a oportunidade de falar um pouquinho dessa nossa experiência com podcasts e com o Origens Podcast. Pra mim ainda foi mais especial porque eu me formei no NASP, né? Então poder voltar assim depois e poder contribuir de alguma forma com a galera na Semana da Biologia é muito legal. Mas a gente também chamou o Gabriel porque além dele manjar tudo de zoologia, ele está dando
mini curso de sistemática, né? Exatamente como que são classificados os animais, os critérios técnicos, etc., que é a galera da biologia que deve manjar disso aí, né? Então a gente pensou, por que não pegar o Gabriel, que já tá com o tema pronto, e fazer um podcast especial sobre isso. E é claro que agora você vai entender por que você pode interromper qualquer biólogo e perguntar o nome científico de qualquer ser vivo que ele vai te dizer na lata. Hã? Não é assim que funciona. Nós não somos enciclopédias ambulantes. Mas, outra coisa que é legal também é que o nosso podcast saiu na revista Conexão Jovem. Olha só que legal, cadê as palmas? É muito legal. Nosso podcast, ficando famoso, foi indicado aí numa sessão, né, de indicações da revista, de filmes, de livros, e apareceu ali o Origens Podcast como indicação da revista Conexão Jovem. Eu vou colocar na descrição o link para você poder folhear a revista, ver o que eles falaram no podcast. Também tem uma entrevista comigo lá, que eu falei umas coisas aqui de Galápagos, super legal para você curtir. E a gente fica muito feliz, porque dá maior trabalho fazer podcast quando a gente tem esse feedback, assim, é muito bacana. Tem outras coisas interessantes nessa revista também, mas o principal ali é essa entrevista com a Maura e a menção ao nosso querido podcast. E olha, fazer esse podcast dá um trabalho muito grande, viu? Essa parte da fala, inclusive a Maura que devia falar, porque a maior parte do trabalho é com a Maura. Mas é uma pessoa sensacional mesmo por trás da parte técnica toda aqui do nosso podcast. Nossa, mas o coraçãozinho tá saindo, assim. Ele é tão romântico. Todo mundo que tá ouvindo aqui manda lá uma mensagem de apoio pra Maura, porque ela merece muito. E é sempre bom a gente receber esse tipo de feedback. É um feedback muito legal. Os feedbacks fazem bem pra gente. E a gente não pode partir pro nosso assunto sem antes falar das nossas redes sociais que estão crescendo. Estão crescendo porque vocês estão comentando, estão compartilhando. E eu vou lançar um desafio pra vocês aqui. Vai ter um presente que a gente vai definir qual é, mas nós vamos fazer alguma coisa muito especial pra poder comemorar quando a gente chegar a 500 seguidores. Mas isso tem que acontecer antes do fim do ano. Qual que é a meta, Vinícius? E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A nossa meta é de 500 seguidores. Eu sei que é possível, mas nós vamos precisar muito da sua ajuda para compartilhar os nossos episódios no Instagram, em todas as redes sociais. Coloca lá nos stories para as outras pessoas saberem que vocês estão ouvindo coisa importante, coisa legal e vão querer fazer a mesma coisa, que vão querer ter a mesma experiência de aprendizado que vocês. Bom, mas vamos lá então pro nosso episódio que o Gabriel tá esperando e esse assunto tá top. Muito bom, estamos aqui então com o Gabriel para falarmos sobre taxonomia ou classificação aí dos seres vivos. E a gente já vai começar de cara falando sobre aquela pergunta que a gente sempre gosta de falar. Pra que eu vou usar esse negócio na nossa vida, na minha vida? Tipo, a gente tá dedicando o episódio inteiro sobre como que a gente classifica os animais. Então, por que é importante a gente entender como tudo isso funciona? Muito bem, Maura, muito bem colocado. Para que serve a taxonomia? A gente fica pensando, né? A taxonomia, ela existe para fazer com que o mundo tenha apenas uma única língua, uma linguagem universal no contexto de seres vivos, de organização de espécies. Nós temos aí que o Esperanto, ele tentou ser uma língua universal, porém não deu muito certo. Mas na ciência, a língua universal existe. E essa língua universal, ela é regida pela taxonomia. Por que eu falo isso? Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e eu descobri uma espécie ou quero estudar uma espécie que é de outra localidade ou que também ocorre em outro lugar do mundo, eu tendo um nome com exatidão para essa espécie, eu consigo conduzir os meus estudos. E assim eu consigo me comunicar com um pesquisador lá da China, com um pesquisador na Noruega, com um pesquisador da Nova Zelândia ou com qualquer outro pesquisador ao redor do mundo. Porque eu tendo um nome correto, a gente consegue falar a mesma linguagem, mesmo estando e possuindo idiomas diferentes. Eu
posso dizer assim que indiretamente nós somos beneficiados pelo sistema de taxonomia, porque para que a pesquisa científica seja divulgada e para que haja uma comunicação efetiva entre os pesquisadores, troca de informação e até mesmo para se referir aos seres vivos, não só os animais, mas todos os seres vivos, eu preciso chamá-los de alguma coisa. E foi essa padronização que foi feita então. Imagina você fazendo uma pesquisa que eu tô pensando sobre animais, sei lá, o leão. E é isso que o Gabriel falou. Tô trabalhando com leão aqui no Brasil, eu vou pra Espanha, leão. Eu vou pra Inglaterra, é lion. Tá, o leão não foi talvez o melhor exemplo, porque o nome é tudo parecido. Mas vamos fazer de conta que é a berinjela. Olha, vale ressaltar isso aí que o Vinícius tá falando. E é totalmente beneficiado. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem facinho, então. O nome científico do cachorro é Canis familiaris. Porém, nós estamos tratando de apenas uma única espécie. A gente tem aí diferentes raças, centenas de raças, porém todos são apenas uma única espécie. Agora, se eu pegar um exemplo um pouquinho mais abrangente, se eu falar de felino, porém eu tenho o gato doméstico, que é o Felix catus, ok? Agora, se eu generalizar os felinos, aí eu tô incluindo o gato doméstico, tô incluindo o lince, tô incluindo o leão, tô incluindo o tigre. Então, por isso que é importante a gente ter um nome científico a nível de espécie, porque eu acerto com exatidão o animal que eu estou, ou a planta também, né? Que no caso, numa sistemática zoológica, mas eu acerto com exatidão o organismo que eu estou me referindo. Em qualquer país do mundo, em qualquer língua, se quiser falar em braille, também vai poder, o nome científico é igual. Qualquer país, qualquer idioma, o nome científico é o mesmo. É uma linguagem universal que você consegue se comunicar em outros idiomas. Mas tem outros termos também que o pessoal acaba se confundindo, né? Vamos tentar desmistificar isso daí, porque taxonomia é um termo. Você falou agora há pouco sistemática. Que outros termos tem relacionados com isso e tudo significa a mesma coisa ou não? Explica aí. Perfeito, Vinícius. A gente tem algumas palavras que as pessoas pensam que são sinônimos. Exemplo, nós temos nomenclatura, nós temos taxonomia, nós temos classificação, nós temos sistemática. Se a gente pegar apenas essa última palavra que eu falei, sistemática, o que é uma pessoa sistemática? É uma pessoa regrada, né? Uma pessoa policiada, tem horário para começar, horário para terminar, tudo certinho. Mas vamos um pouco aí desmistificar esses termos. Nomenclatura é o nome dado quando você dá nomes aos táxons, que já vou explicar o que é. Então pensa da seguinte maneira: nomenclatura é você dar nome. Por exemplo, Filocordata, nós somos representantes do Filocordata, ok? Classe Mammalia, que compõe os mamíferos. Então aqui eu estou dando nome: reino, filo, classe, ok? Então esta é a área da nomenclatura, a arte de se dar nomes, ok? Daí a gente entra agora na taxonomia. A taxonomia, ela é a ciência da classificação. Ou seja, a taxonomia, você vai estudar o comprimento dos caracteres. Quando a gente se refere a caracteres, são posicionamentos do corpo de um animal, por exemplo, o comprimento de um braço, o comprimento de uma perna, o comprimento de um bigode em felino, por exemplo. Então, você fazer o estudo dessa ciência de medição de caracteres, nós entramos na taxonomia. Tá, então a taxonomia ela vai dizer qual é a diferença do gato e do leão. E a nomenclatura vai dar o nome do gato de Felis catus e do leão de Panthera leo. É isso. Exatamente. A taxonomia, ela é a ciência, ok? Ela é a ciência da classificação. Daí a gente entra na classificação. O que é a classificação? A classificação é o posicionamento hierárquico dos táxons, que a nomenclatura deu nome. Tá vendo como tá dando nome já aqui Eles são conectados. Então, ó, pensa da seguinte forma: a classificação é dar os nomes a partir de uma hierarquia. Quando eu falo de hierarquia, já a gente vai discutir isso aí. Você lembra do Revicofage no ensino médio, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então,
Quem é responsável nisto é a classificação, porque ela posiciona os organismos hierarquicamente. Vamos ver, nesse exemplo que eu fiz agora há pouco do gato e do leão, a taxonomia vai me dizer por quais características eu diferencio o gato de um leão. A nomenclatura vai me dar o nome do gato de Felis catus e do leão de Panthera leo. Exatamente. A classificação vai dizer que esses dois nomes estão na coisa de espécie lá, né? Gênero e espécie. Estão posicionados, a classificação ela posiciona os táxons hierarquicamente. Então a classificação que vai dizer que tanto o Felis como o Panthera, eles são gêneros e não reino ou filo, por exemplo. Exatamente, mas na classificação, Vinícius, eu pego uma classificação hierárquica. Então eu tô pegando reino animal, filo cordata, ok? Classe mamália. Então eu pego todos os rankings hierárquicos e eu atribuo ao nome da espécie. Muito bom, acho que agora tá ficando um pouquinho mais claro aí para o nosso ouvinte. Mas tem mais nome aí que você falou ainda. Tá faltando um termo que a gente tinha mencionado, a sistemática. A sistemática, ela é muito heterogeneia. Vamos por partes. A sistemática, eu comparo organismos, ok? Porque nessa comparação, eu consigo pegar caracteres específicos e fazer relações filogenéticas. O que é uma relação filogenética? É ancestralidade, de parentesco. Então, quem é responsável por esta área é a sistemática de fazer uma relação proximal entre diferentes organismos. Por exemplo, eu vou pegar aqui um lobo e vou pegar um avestruz. Agora vamos pegar um terceiro elemento. Vamos pegar aqui um coiote. Bem, eu tenho um lobo, eu tenho um avestruz e tenho um coiote. O coiote, ele é próximo ao lobo ou próximo ao avestruz? É, parente do lobo. Exatamente, eles compartilham características similares, então eles possuem ali um ranking hierárquico que eles compartilham, talvez o mesmo reino, na verdade o mesmo filo, classe e ordem, família, ok? Agora o avestruz, ele compartilha outra classe, porque o avestruz é uma ave, e aqui o lobo e o coiote são mamíferos. Então, a ciência responsável por agrupar organismos distintos em relações filogenéticas por grau de parentesco é a sistemática. Agora eu queria saber quem foi o cidadão que inventou esse negócio aí. Olha, na verdade, nós temos aí cada cientista, ele participou de uma terminologia, digamos assim. Mas vamos pegar aqui o topzera, né? O top da galáxia, que foi Linneu. Linneuzinho! Ou conhecido também como Carlos Linnaeus, ou Carolus Linnaeus. No Brasil é o Linneu... Agostinho Carrara, né? Muito bom, Vinícius, lá na grande família, né? É o Linneuzinho! O Linneu, ele é muito bom. Bem, contar um pouquinho da história para vocês. Linneu, ele foi um sueco, ok? E Linneu, ele é botânico, ele era médico e ele era zoólogo. Naquela época o pessoal gostava de fazer mais de uma graduação, né? É tão difícil hoje você se formar em uma e ainda se especializar. Linneu, ele era botânico, médico e ele era zoólogo, ok? Daí o que aconteceu? Linneu, ele foi um cara fantástico. Ele trabalhava lá no Museu de Estocolmo. Daí o que acontecia? Ele era professor da Universidade de Uppsala, lá perto de Estocolmo. E ele tinha, assim, muitos orientados, digamos assim. E o que ele fazia? Ele mandava os seus orientados explorar o mundo. Falava, galera, ó, você vai para a Austrália, você vai para o Canadá, você vai para África, e ele colocava esses orientados dele para viajar ao redor do mundo para trazer espécies para ele. Ainda bem que esse tipo de coisa só acontecia naquela época, né? Hoje os orientadores não ficam mandando os orientados trabalhar duro, pesado, atrás de alguma Imagina. coisa, né? Desculpa, mas eu sou privilegiada porque o meu orientador é maravilhoso, então eu não tenho que reclamar disso. Verdade, olha só, a Maura tem uma conexão com Linneu aí, olha. E Linneu, ele viveu na época do ano de 1700, então era muito fácil, digamos assim, você ir pro exterior, muito mais fácil do que hoje, né, que você tem toda uma burocracia com visto aí. Só que, Vinícius, tem um lado obscuro nessa história, muitos dos orientados de Linneu morriam em suas expedições. Gente. Você acredita? Daí o que acontecia? Esses orientados dele coletavam o maior número de espécies, tudo, planta e bicho, e mandava para Estocolmo. Mas, ô Gabriel, será que não tinha
um esquema meio assim, que eles iam para uns lugares onde tinham umas doenças, tipo, aí eles acabavam pegando essas Com doenças certeza, e morrendo Maura, de doenças. e era justamente por causa disso. Pensa, o ano 1700, olha as condições fitossanitárias, né? As condições sanitárias na época. Falei fitossanitário porque eu tô pensando na entomologia um pouquinho. Mas olha as condições sanitárias na época. Eram caóticas. E tem outro detalhe. Linneu teve 7 filhos. Apenas. E desses 7 filhos, a maioria morreu na infância. Naquela época era complicado, né? Era complicado. Exatamente. Eu ia fazer uma piada agora sobre o fato dele ter esse monte de filho, mas eu acho que o clima tá meio pesado pra isso. O Vinícius ia falar alguma coisa de televisão. Mas voltando aqui... Mas voltando aqui nesse aspecto de Linneu, daí que acontecia? Esses orientados dele voltavam para Estocolmo e mostrava, os que conseguiam voltar, né? Falava assim, ó, Linneu, trouxe todas essas espécies de bicho e todas essas espécies de plantas. E Linneu agora, ele começava a dar nomes para essas espécies. E nem sabia a terminologia de espécie, ele literalmente inventou essas nomenclaturas, ele começou a dar nome. Daí o que acontecia? Ele precisava publicar em alguma coisa. Daí que foi que ele mesmo proporcionou uma revista, que é o Sistema Nature, ou no inglês a gente chama de System Nature. E o que acontecia? Essas revistas, elas tiveram 13 edições, e elas foram de 1735 a 1793. Então Linneu, ele coletava os animais, coletava as plantas, registrava e publicava. E vocês sabiam, acho que isso vai pegar vocês aí de surpresa, vocês sabiam que o Kraken, ele foi registrado nesta revista? É mesmo? É sério, o Kraken, ele foi registrado. Só que Linneu... Explica o que é o Kraken, porque tem gente que não sabe o que é, Gabriel. Olha, pra explicar, eu vou pedir pra Maura colocar aí a música do Piratas do Caribe. Gente, o Kraken, ele era uma criatura nórdica. Mitologia, né? Mitologia nórdica. Então aí nós tínhamos que era um cefalópode. Cefalópode a gente agrupa os polvos, as lulas, ok? As sérpias, os náutilos. Pega o polvo e a lula, que é bem parecido com o Kraken, que foi uma criatura mitológica. E nórdica. E o Kraken... tempo que o pessoal ficava com medo de ir pro oceano, porque achava que tinham monstros e tudo mais, incluindo o Kraken. Exatamente, com tentáculos que destruíam as embarcações. Daí, gente, para pra pensar. O ano é 1700. Você está escutando aí de navegantes. Eu encontrei um monstro. O Linneu tava publicando tudo naquela época. Eles escreveram que tinha tentáculos. E Linneu, ele designou um nome científico pro Kraken. Ele colocou de Microcosmos marinus, como cefalópode. Mas Linneu, ele colocou um entre aspas assim: olha, eu ouvi a história, mas eu não vi este animal. Então o Linneu, ele tava tão empolgado nessa onda de ficar publicando animais e também plantas, que ele aproveitou e registrou o Kraken também, vai que é verdade. Só que o que acontece, Mauro e Vinícius? Nas próximas edições eles retiraram o Kraken. Tipo assim, meio complicado, né? Tanto que na primeira edição de Linneu, ele tinha lá a classificação de reino animal, reino vegetal e reino mineral. Daí as edições foram acontecendo, ele colocou um paradoxo, escrito Monsters. E ali ele tinha colocado... Maravilhoso. Não, Linneu seria um geek hoje, com certeza. Totalmente. Ele colocou a Hidra, ele colocou o Kraken, mas depois retiraram tudo. Falei assim, deixa eu tirar, senão o pessoal vai pensar que eu tô meio brisado aqui. É o grupo do vai que existe, se existe, tem aqui. Não, o cara tava empolgado querendo publicar, né? É outra coisa que também só acontecia naquela época, né? O cara se empolga, quer publicar e fica até inventando coisa pra colocar, né? Exatamente. Mas, gente, falando de uma maneira séria agora, Linneu, ele foi tão importante pra taxonomia, ele é o pai da taxonomia, ele é considerado o pai da taxonomia. Ele, sozinho, ele classificou, ele deu nome a 12.100 espécies. Uau! Sabe o que é você nomear 12.100 espécies? Dessas 12.000, 4.000 eram animais e o restante, a maioria na sua, eram plantas. Então, por isso que o Linneu, ele foi muito importante nesse registro. Por isso que hoje ele é considerado como o pai da taxonomia. E naquela época, eles tinham aquele bordão que eu acabei falando no começo do podcast. Deus criou e Linneu organizou. Porque
Linneu, ele estava tão empolgado aí, ele orientou tantos alunos, ele fez tantas dissertações com seus alunos, mais de 180 dissertações de organismos. Linneu foi fantástico. Eu gosto muito da história de Linneu. E a gente sabe que tem muitos estudiosos da taxonomia hoje em dia que, conforme vão descobrindo novas espécies, vão mexendo nessa organização toda, né? Vão reagrupando, às vezes muda o nome científico de um ou de outro, mas eu acredito que a maior parte desses indivíduos, esses organismos que foram nomeados por Linneu, ainda possuem esses mesmos nomes até hoje, né? Já eu vou explicar para vocês como é que funciona dar nome. Mas o que eu quero ressaltar? Foi na 10ª edição dessa revista que Linneu tinha criado, do Sistema Nature, ou do System Nature, em 1758, que ele postulou algumas regras para você agora poder classificar organismos. Daí o que aconteceu? Em 1901, no 5º Congresso Internacional de Zoologia em Berlim, surgiram as regras internacionais de nomenclatura zoológica. Ou seja, a partir de 1901, o mundo começou a falar a mesma linguagem, uma linguagem universal, para você trabalhar com organismos, para você falar a linguagem de classificação de organismos. E o que aconteceu? A partir dessas regras, foi originado o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Então, é este código que nós, biólogos que trabalhamos com zoologia, devemos seguir. Ele é literalmente a nossa Bíblia, porque ele é composto por 90 artigos, ele tem 18 capítulos, mas é neste código que está literalmente, bem minuciosamente detalhado como que deve ser feito a classificação de um organismo. Eu tava aqui pensando que eu acho que essa superprodução aí do Linneu, acho que se deve também ao fato de que era tudo novo, né? Não tinha nada. Então, qualquer coisa que ele fizesse, boa, né? Eu acho que isso que era interessante naquela época, né? Por isso que também ele podia ser um monte de coisa, porque a quantidade de informação que estava disponível naquela época não é a mesma que tem hoje. Você imagina o cara ser médico, ser botânico, ser mais um monte de coisa. Eu acho que não tem condições hoje em dia, né? Linneu foi fantástico, Maura, fantástica a contribuição dele, e justamente isso que você falou. Por ele ter essa oportunidade de trabalhar em excesso, né, ser um workaholic, ele contribuiu e muito para a ciência da taxonomia. Linneu, como eu disse, é o pai da taxonomia. Então, você já falou aí que o Código Internacional, então, da nomenclatura zoológica é aquele documento que deve ser seguido para todo mundo que quiser dar o nome ou achou uma nova espécie, como é que eu vou fazer para dar o nome e classificar. Agora, vamos comentar um pouquinho como que atualmente a gente coloca e dá essa classificação, porque teve uma época que era por diferenças anatômicas, por exemplo, certo? Só que hoje a gente sabe que a biologia molecular e a genética está extremamente avançada, e uma das principais coisas que são usadas para estabelecer grau de parentesco entre os animais e, não sei, talvez classificar, você pode me corrigir aí, é a questão filogenética, né? Ou a questão de similaridade molecular e etc. Então, como que funciona essas regras e esses princípios que hoje são usados para classificar? Perfeito, Maura. Então, como eu havia mencionado, hoje um zoólogo, ele tem que acompanhar o código. Veemente, ele tem que acompanhar o código. O código, ele possui regras e possui princípios. Bem, eu posso aqui, eu não vou citar, obviamente, não vou citar todas as regras e todos os princípios. Só vou dar um apanhado geral para você, por exemplo, que é um zoólogo que está ouvindo o podcast, você encontrou uma nova espécie e agora você quer registrar essa nova espécie, o que você tem que fazer? Bem, como eu falei, você tem que seguir fielmente o código. Algumas regras desse código são que todo nome científico que você vai designar, ele é em latim. Seja um nome já existente ou seja o nome que você vai criar. Se você for criar, você vai criar esse nome em latim. Então essa é a primeira regra.
Mais algumas regras que nós temos. Para você dar o nome, você tem que seguir o princípio da nomenclatura binominal. Ou seja, toda espécie vai ter 2 nomes. Um nome genérico, correspondente ao gênero, com letra inicial maiúscula. E um nome específico, referente à espécie, com letra minúscula. Então, todo que é o conhecido animal... epíteto, né? Exatamente. Pelo menos na nomenclatura binominal do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, uma espécie ela tem 2 nomes, ok? Que é o gênero e a espécie. O ser humano, qual que é o nome da nossa espécie? Homo sapiens, ok? Eu vou falar um exemplo que eu gosto muito, louva-a-Deus. Mantis religiosa, um exemplo de um louva-a-Deus, porque nós temos aí várias espécies de louva-a-Deus. Então essa é uma das regras. Esse Mantis, ele é religioso. Ele é religioso porque esse sobrenome, religiosa, espécie, foi dado devido à posição da mãozinha dele, as pernas anteriores que fazem o formato de oração. Tá orandinho? O louva-a-Deus recebeu o nome popular Legal. e o nome científico por causa das suas mãozinhas lá orando. Acho que ele fazia oração antes de fazer refeição, né? Não é esse que a fêmea se alimenta do macho depois da cópula? Como é que é o esquema? Não é uma regra geral, mas existe isso sim, esse comportamento. Mais algumas regras, por exemplo, todo nome científico, ele tem uma forma para ser escrito. Se você escrever à mão, você tem que sublinhar. Agora, se você for escrever digitado, você vai colocar em itálico ou vai colocar em negrito. Ele tem que estar em destaque, né? É regra. É regra. E muita gente foge dessa regra. Tava ruim. Agora parece que piorou. Isso não pode ser rompido, entendeu? Todo nome científico ele tem que estar destacado dessa maneira. Ou em itálico, ou em negrito, e se for à mão, vai ter que estar em sublinhado. E mais algumas regras, algumas poucas regras interessantes que eu posso citar para vocês também, é que uma das regras é dar nome quando você faz uma homenagem. Por exemplo, você quer homenagear uma mulher, ou você quer homenagear um homem, você tem uma regra para seguir. Sabe como é que é? Se você quer homenagear uma mulher, o nome da espécie, você vai colocar no final a letra A e a letra E. Eu tenho um exemplo muito bacana. Vocês já ouviram falar de Cora coralina? Sim. Cora coralina, ela foi uma contista de Goiás. Daí o que aconteceu? Encontraram um anuro. Um anuro é uma ranzinha, perereca, um sapinho. Encontraram e era uma nova espécie. E encontraram lá em Goiás. Falaram assim, nossa, vamos homenagear então a Cora coralina. Daí eles colocaram o nome dessa espécie. Pseudopaludicula Cora coraline. O AE no final, ele tem som de E. Então, agora, eles pegaram o nome da Cora coralina e homenagearam este anfíbio, colocando uma homenagem para ela. Agora tem uma homenagem muito mais legal também. Eu falei que no nome feminino, você coloca o AE no final. E quando é masculino, você coloca o I no final. Vocês conhecem o Joaquim Fênix, não conhecem? Sim, Coringa. Oh, com certeza, Eterno Coringa, um dos melhores Coringas aí. O que aconteceu? Encontraram uma aranha na Nova Zelândia que parece o Coringa. Ainda bem que não é um morcego, né? E homenagearam ele, Mentira. verdade, Vinícius. E daí colocaram o nome nessa aranha, Louredia fênixi. Então, eles estão fazendo a homenagem do Joaquim Fênix. Então, como é masculino, você tem que colocar a letra I no final, por isso que virou fênixi. Muito interessante. Olha, é que tem que ter a criatividade também, né? Porque é tanto nome que já existe. E é legal a gente começar a curar esses nomes científicos curiosos, assim, diferentes. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa também, de fazer essa busca. E eu tenho alguns nomes pra mencionar aqui, se vocês me deixarem falar rapidinho, exemplificando bem a questão da diferença do masculino pro feminino. Não é você que vai falar, você vai colocar o Google pra falar pra você, que eu sei. Calma, acaba sem spoilers. Mas, ó, dá uma olhada nesse dinossauro. É uma espécie de dinossauros carnívoros. O cidadão devia ser muito fã da Marvel, porque ele deu o nome de Thanos Simonatoi. Ou sei lá como é que se pronuncia o segundo nome, mas o primeiro é esse aí, é o Thanos. Não, termina com OI.
porque ele é masculino. Então, Thanos simonatoi. Simonatoi. Então fala oi. Então, Toy, ok. Esse é mais difícil de falar, eu vou ficar só com o Thanos. Mas vocês devem lembrar de uma ativista adolescente que apareceu muito, deu muita fama aí no começo do ano, principalmente quando eu tava falando das girafas da Amazônia. A tal da Greta Thunberg recebeu várias homenagens, não foi uma só não, foi várias homenagens. E aí você tem uma espécie de besouro, Neloptodes grete, o nome dela é Greta Thunberg, então, Neloptodes grete, um caracol, Craspedotrops grete Thunberg, já juntou os dois nomes dela, e tem uma outra espécie de aranha que foi descoberta na ilha de Madagascar e nomearam a espécie como Thunberga greta, ou Thunberga grete. 3 espécies aí encontradas esse ano que fizeram a homenagem aí para essa adolescente ativista. Mas não só pessoas, né? Pode ser nomes de lugares. Eu gosto de falar um exemplo, sempre que eu menciono dinossauros, um exemplo de um dinossauro, aliás, não é nem um dinossauro, é um pterossauro, aqui do Paraná, foi encontrado em Cruzeiro do Oeste, um dos maiores sítios paleontológicos para pterossauros que a gente encontra no Brasil. E o nome do lugar, ele homenageia, o nome do pterossauro homenageia o lugar e homenageia uma pessoa. Ele foi denominado Kaiowajara Dobruski. Então se termina com I, homenageou um homem, mas o gênero Kaiowajara, ele homenageia o local, porque o nome da formação geológica onde ele foi encontrado é a formação Kaiowá, então Kaiowajara. E Dobruski, com 2 Is no final, porque o dono da propriedade se chamava Dobruski, o sobrenome dele era esse. Então ali você já tem uma homenagem ao local e uma homenagem à pessoa. E eu acho que é nesse contexto que eu vou colocar daqui a pouquinho para falar o Google, porque eu não vou conseguir. Um local no país de Gales, é um vilarejo que eu tava pesquisando aqui, eles alongaram o nome do vilarejo para poder atrair turista. E no final desse vilarejo eles só colocaram o nome Ensis. Acho que Ensis então tem a ver com local, né? Mas eu não vou conseguir falar esse nome. Eu sei que é é uma espécie de bactéria. O gênero é Myxococcus. Esse tá fácil. Mas agora você vai ouvir, eu não consigo mencionar e se dar risada. Mas nós vamos colocar aí para você ouvir o Google Tradutor tentando ler esse nome monstruoso. Ele vai entrar pro Guinness Book como o nome mais longo de uma espécie com 73 letras. Ouve aí para você ver como é que é. Myxococcus lanferpulguengilgodgericvirndrbui-amticiliogogogokensis. Tem que dar risada por um nome desse. Eu duvido que algum ser humano vai conseguir falar. Consegue, os galeses lá, que é da cidade aí, que deram o nome pra essa cidade, com certeza eu vou conseguir falar esse nome, mas também os únicos, né? Ó, se você traduzir o nome dessa cidade pro português, seria algo assim: Igreja de Santa Maria no Vale de Avelaneira Branca, próximo a um redemoinho rápido, e da Igreja de São Ticílio da Gruta Vermelha. Esse é o nome da cidade. Nossa, quanta criatividade, hein? Nossa, haja criatividade. O pessoal dos pesquisadores que encontraram a bactéria vão usar isso ainda para dar nome científico, pelo amor de qualquer coisa. Mas, Gabriel, eu ainda tô com uma dúvida. Porque, tipo assim... Bom, eu sei que você já participou aí da categorização de uma nova espécie, né? Ou eu tô errada? Tipo... Que vocês publicaram um artigo descrevendo uma espécie nova, eu publiquei um artigo relatando uma espécie nova no Brasil, mas que já foi registrada em outro lugar. Ah, ok, ótimo. Então o que eu quero saber é o seguinte: vamos imaginar então que a gente tá... Tô em Galápagos, certo? A gente tá aqui, de repente, fazendo trabalho de campo, não sei, e a gente encontra um inseto que a gente não... Tipo, você é especialista, e aí eu não lembro de ter visto esse inseto aqui. Aí você coleta esse inseto, leva ele pro laboratório, ou enfim, pra universidade, e aí você descobre que não tem descrição de nenhum animal que tenha as características que ele tem. Aí você fala, beleza, então acho que a gente descobriu uma espécie nova. Ou seja, o que eu quero perguntar é, como que eu sei que esse inseto que a gente descobriu não foi descrito e ele não faz parte de nenhuma espécie? A partir do momento que eu descubro que ele é uma espécie nova, quais são os critérios e as características que eu uso para classificar, para dar nome para esse animal e até chegar lá no nível, tipo, reino, filo, até chegar no gênero, na espécie? Perfeito, Maura. Olha, tem um processo que ele também é um princípio, ok? No Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, a gente tem o princípio de tipificação. Então, vamos supor, você está caminhando e você encontrou um grupo de espécies novas. E o que acontece
você viu que você, como uma bióloga, você procurou nos catálogos, nos seus guias, você viu que essa espécie não foi classificada ainda. Então você tem aí a chance de poder classificar ela. Então agora você tem umas etapas para seguir. Primeiramente, você vai coletar esses organismos. Então você vai coletar esses organismos desta população. E é muito importante você dividir estes organismos em séries. Na biologia, na taxonomia, nós chamamos de séries tipo. Por exemplo, Maura, você encontrou um inseto diferenciado aí em Galápagos. Então você deixou o primeiro grupinho de uns 10 insetos aí no Museu de Galápagos. Daí o segundo grupinho você vai mandar para o Museu de História Natural lá dos Estados Unidos. E o terceiro grupinho você manda para o Museu de Zoologia de São Paulo. Então agora você tem a mesma espécie separada em 3 locais diferentes. E nessas localidades elas são chamadas de série tipo. Daí o que acontece? Você, obrigatoriamente, você está com a sua série tipo, a primeira que você está com ela aí em Galápagos. Daí você, desta série tipo, você vai escolher um organismo. E ele vai se chamar holótipo. O que significa o holótipo? Holótipo, ele é o nome dado para quando você vai fazer a publicação desta espécie. Ou seja, você vai estudar todas as estruturas dele. Você vai fazer análise molecular, você vai estudar aí o tamanho dos membros, vai estudar anatomia, vai estudar fisiologia, você vai estudar literalmente por medição. Temos algumas terminologias. O restante das espécies que está aí com você em Galápagos, que não são mais o holótipo, ele é chamado de parátipo agora, certo? Porque esses estão sobrando aí com você. Daí acontece que aquelas espécies que você mandou para os Estados Unidos e para o Brasil, elas também agora vão receber um nome. Então agora elas são designadas de síntipo. É um nome bem diferente mesmo, síntipo. São as espécies que não estão com você. Daí o que acontece, Maura? Lembra que você separou os parátipos, que não são aquele que você está estudando, que é o holótipo. Só que você estudou tanto o holótipo, você abriu o inseto, que você agora precisa dele conservado. E para você ter ele conservado, para ficar exposto no museu, por exemplo, ele é chamado de lectótipo. Daí o que vai acontecer? Você vai escolher um parátipo, que é aqueles restantes, que não é o holótipo, e esse lectótipo vai ser o exemplar, que vai dar o nome do táxon, que é o que muitos museus têm ele guardado. Daí o que acontece? Ainda não para por aí, é um pouquinho mais complexo. Ainda nós temos parátipos remanescentes, e eles são chamados de paralectótipo. Olha como é complexo as terminologias quando a gente tá... Se você tá pensando em dar uma pausa nesse podcast e não ouvir o resto dele, por favor, dá uma chance pra gente. ou então a pessoa vai voltar esses últimos minutos e vai ouvir umas 10 vezes pra poder entender onde que Vinícius para na as piada, coisas aí. De parátipo, paralectótipo, muito bom. Aí, gente, eu prometo, tá faltando a última terminologia. Por que vocês acham que é importante, quando você descobre uma espécie, distribuir ela para museus diferentes? Por que é importante, se a Maura encontrou uma espécie de inseto, ficou com o estudo dela em Galápagos, só que ela mandou uma para os Estados Unidos e uma para o Brasil? Por que será importante eu ter a mesma espécie, mas em outras localidades? Vocês têm alguma ideia? Vai que ela achou lá, mas não é novidade, vai que já existe por aqui, né? Então, quando chegar aqui, o pessoal vai falar assim, ó, já conheço essa espécie. E, na verdade, a resposta para isso é muito mais simples do que isso. Sabe para que é? Preservação. Sabe do que? Quando você perde um holótipo e um lectótipo, como? Por incêndio. A gente não teve um incêndio no Museu do Rio de Janeiro? O Butantã já não foi incendiado? Quando você tem incêndio ou qualquer outra catástrofe que você perde aí, infelizmente, holótipos e lectótipos, que essas terminologias que a gente falou que você está descrevendo uma nova espécie, você precisa buscar agora em outros lugares, que ainda bem você mandou para fora. Daí, por exemplo, quando você perdeu o holótipo e o lectótipo, você precisa deles agora, porque como é que você vai ter uma espécie registrada e ela foi perdida? Então,
estes novos organismos que você pode buscar de outras localidades que vão substituir o holótipo e o lectótipos, eles são chamados de neótipo. Agora, uma coisa eu vou afirmar para vocês. Todas as espécies do mundo catalogadas possuem um lectótipo em museu. Daí eu pergunto para vocês, qual que é o nome da nossa espécie? Não é Homo sapiens? Então significa que nós temos um lectótipo em museu? Sim, existe um ser humano no Museu da África, porque ele que é o lectótipo, é a partir dele que deu o nome de Homo sapiens. Que doido. Agora eu fiquei com vontade de conhecer esse ser humano aí. Vou ter que ir pra África pra poder conhecer. Tá no museu. Por isso que o museu é importante. Ah, mas ainda assim, eu ainda tô com uma dúvida. Tipo assim, hoje em dia, quais são as características usadas para, por exemplo, talvez a gente esteja entrando aqui na filogenia, não sei, mas para estabelecer grau de parentesco. Então, teve uma época que era só semelhança anatômica, fisiológica. E hoje, o que principalmente é usado? É a genética molecular? Exatamente, Mauro. Isso que você falou, antigamente eles atribuíam-se da fenética. Fenética é similaridade. Mas, todo peixe possui uma barbatana, possui uma nadadeira pélvica, uma nadadeira caudal, uma nadadeira dorsal, ventral e anal. E se eu pegar todos os peixes, vou agrupar, vou falar assim, é a mesma espécie? Não, não é. Então, por isso que a fenética ela é artificial, ela não existe mais, ela não é mais utilizada para você comparar organismos por similaridade, porque isso você vai ocorrer aí muitos erros. Né? A gente tem várias espécies de macacos, por exemplo, mas eu não posso, todos os macacos, por mais que eles se pareçam, não posso falar que ele é uma espécie única. Daí que a Maura bem falou, aí a gente entra na filogenia de caracteres, principalmente pela molecular, como por sequência de nucleotídeo, por DNA barcoding, a leitura pelo código de barra da sua sequência de nucleotídeo. Quando você pega exemplares, diferentes amostras, você tem uma leitura do grau de parentesco. Então, aí sim entra a filogenia. A filogenia, ela consegue fazer a relação de grau de parentescos entre espécies diferentes e espécies que foram descritas, ok? Mas tudo isso, elas são dependentes da sistemática, que é essa ciência de classificação. Muito legal. Bom, eu acho que basicamente a gente falou as coisas importantes a respeito da taxonomia, né? E, enfim, tudo que é necessário para classificar hoje, atualmente, esses animais na sua determinada espécie. Mas eu só queria comentar agora no final uma coisa interessante, e agora puxando um pouquinho aí para a questão criacionista, que a gente falou um pouco sobre isso no episódio 16, na primeira e na segunda parte, e tem uma confusão em que muitas pessoas, ao ler a Bíblia, por exemplo, veem a palavra espécie e acham que a palavra espécie tem o mesmo significado que tem hoje, mas a gente acabou de discutir que a espécie, o significado atual, foi aquela que foi estabelecida inicialmente por Linneu, né? Hoje, às vezes, você vê muita discussão sobre o próprio significado do termo espécie, né? Imagina você querer ainda misturar isso daí com algo de muito tempo antes do próprio Linneu, né? Isso, então, só fazendo esse adendo de que todas essas regras, todas essas coisas que a gente falou hoje é atual, não são coisas que existiam na época em que foi escrito a Bíblia. Então, por causa disso, tem várias consequências da interpretação desse termo no relato que tá lá no Gênesis, mas eu acho que isso a gente pode falar no outro episódio, né? Mas eu acho importante a gente fazer essa ressalva. Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, é até uma espécie de anacronismo a gente pegar um termo de hoje e tentar encaixar no que foi escrito há milhares de anos atrás, e é igual falar, não tinha dinossauro, né? Sei lá, Deus não criou dinossauros, tipo... Que não aparece dinossauro na Bíblia, né? Não tinha essa palavra. Também não aparece a palavra girafa na Bíblia,
Bíblia, então quer dizer que Deus não criou a girafa. Não, mas você vê uma confusão muito grande, tem gente que até usa isso pra criticar a Bíblia, fala assim, nossa, como a Bíblia é falsa, lá não sei aonde, lá vai dizer que o morcego é uma ave, não sei o que, o morcego não é ave, o morcego é mamífero. Bom, depois de Linneu isso ficou claro, né? Mas a Bíblia foi escrita muito antes disso. A gente era a realidade deles na época, né? O que eles conheciam na época, então ele se expressou na linguagem que ele conhecia na época. Então é importante a gente falar isso. Eu acho que a gente vai fazer esse comentário no final pra gente poder fechar esse episódio super legal. Eu aprendi bastante, Gabriel, sinceramente, não lembrava de muita coisa que você falou aqui. Não lembro de, na faculdade, ter tido uma aula sobre como que faz pra classificar o animal, todos esses nomes que você falou, que, desculpa, eu já esqueci. Mas... Olha, eu me lembro que na faculdade eu tive uma aula sobre isso, eu aprendi sobre o Paráclito, o Parátipo. Por aí. Você viu que eu já ouvi de novo e já esqueci, eu vou ter que ouvir mais umas 3 vezes. Você realmente aprendeu. Então, assim, eu acho interessante, por isso que é legal a gente falar com o especialista, né? Tipo, você, especialista nisso aí, pra gente aprender como as coisas funcionam, né? Não é que, tipo assim, depois desse podcast a gente tem que saber sair sabendo tudo igual o Gabriel. Mas eu acho que é importante pra gente entender o conceito que quando você acha uma espécie não é tão fácil assim você pegar e dar um nome pra ela. Tem uma padronização e eu acho que isso é importante, que isso faz parte da ciência, né? Toda essa padronização e esses requisitos e critérios são critérios científicos que foram criados por causa do conhecimento científico e de padronização do que os cientistas tiveram um consenso a respeito e foi feito. Então eu acho interessante. E ainda vale ressaltar que tudo isso que a gente falou aqui, Maura, foi numa padronização, na verdade deu uma breve pincelada, porque se fosse explicar tudo, nossa, seria umas 24 horas de podcast. Exatamente, é uma disciplina, taxonomia. E tudo isso que foi falado aqui, a gente tá falando somente no conceito zoológico. As plantas é de uma outra forma, bactérias é de outra forma, vírus é outra coisa, exatamente. Protistas é outro jeito. Então, olha como que a ciência, ela é totalmente dependente de regras. Não é assim, vou dar o nome que eu quero e ainda pronto. Mais a biologia, né? Que curte regras. Uma regrinha. Eu acho que se fosse explicar tudo isso agora, além de demorar várias horas, a gente ia ser expulso da podosfera aqui. Ninguém mais queria autorizar a gente usar a Origens Podcast. Eu acho que o nosso episódio já tá ótimo aí. E a gente volta na semana que vem, gente. Valeu. Coloquem aí nas redes sociais, compartilhe esse episódio e manda lá na hashtag Origens Responde com o seu nome científico favorito. Valeu, pessoal. Um grande abraço.